Fala, Big Joe, só na manhã, mais um vídeo vagabundo pro canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar como que o imigrante consegue juntar seus primeiros 100 mil dólares aqui nos Estados Unidos. Nós vamos te falar o que fazer, baseado na nossa experiência, e o que não fazer, também baseado na nossa experiência. Nós vamos te falar o que pode te impedir de chegar lá, quais são as armadilhas que você com certeza vai encontrar no meio do caminho e como evitar isso para que os seus 0 a 100 mil dólares aconteçam da forma mais fluida e mais rápida possível. Meu nome é Ian Calheiros. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui agora, que a gente está indo rumo a 1 milhão de inscritos e eu espero que a gente consiga isso ainda esse ano. E a gente vai conseguir se você colaborar com isso. Então clica aqui no botão de se inscrever, ativa o sininho e como agradecimento aqui vai a foto de uma foca. E olha só a região que a gente tá agora aqui em Lake Nona, que é uma região, uma das áreas mais lindas que eu acho, assim, bem bom de morar aqui em Orlando, na região. E olha a casa bonita aqui atrás. Tudo aqui é bem sobre a vizinhança, né? É bonito mesmo. Ó, olha aqui que legal, tem uma pracinha ali, olha o formato das casas. Olha isso aqui que bonito também, né? Nenê, qual armadilha você acha que a pessoa pode cair, principalmente nessa parte que ela tá juntando, construindo patrimônio? A primeira de todas, já que a gente tá aqui em Lake Nona, como a Carla falou, que é uma região aqui de Orlando, uma das melhores, na minha opinião, tá no top 3, vamos dizer assim. Eu, primeiro de tudo, se eu quisesse chegar nesses primeiros 100 mil dólares, eu evitaria essas áreas que tem um property tax, que é um imposto sobre a sua propriedade muito alto. Por exemplo, se você compra uma casa de 1 milhão de dólares, por exemplo, que deve ser o preço de uma dessas aqui atrás da gente, você vai pagar em algumas regiões algo perto de 0,6% ao ano, 0,7% ao ano de imposto sobre aquela propriedade. Mas aqui em Lake Nona, em determinadas regiões, você pode pagar mais de 2% ao ano. Imagina de imposto isso? em cima do valor papai. da casa. A gente, inclusive, tem um conhecido que ele comprou uma casa em Lake Nona sem saber, uma casa de aproximadamente 1 milhão Sem ter de a dólares, noção do imposto, né? sem saber o que era mais ou menos ali, que era juros, o que era imposto, e hoje em dia ele paga 20 mil dólares por ano apenas do imposto da casa dele. Alguém tem que pagar a lagosta de alguém, pô. Alguém tem que pagar lá a gosta de alguém. E se ele tivesse escolhido uma região que tem um imposto menor, por exemplo, ele poderia estar pagando algo perto dos seus 6 mil dólares por ano, 7 mil dólares por ano, que dá uma diferença de quase uns 14, 15 mil dólares. 14, 15 mil dólares por ano. A mais no momento de crescimento e construção de É patrimônio. uma diferença gigantesca para você juntar ou para ter uma melhor qualidade de vida. Então quer dizer que eu tenho um sonho de morar em Lake Nona, comprar uma casa de mais de 1 milhão e eu nunca vou poder, porque tudo é dinheiro. Tudo é sobre para dar dinheiro. Não, tem nada a ver com isso. O problema não é você ter. O problema é você não ter dinheiro pra ter. E aí você quer adiantar um sonho antes da hora. E nesse adiantar um sonho, você compromete uma vida inteira. Você tá, ó, com a corda no pescoço pra conseguir pagar o seu mortgage, ter que pagar o imposto, porque se não pagar imposto você é preso, né? Então você tá com a corda no pescoço pra conseguir cumprir com essas responsabilidades de um sonho que talvez foi adiantado. Então a ideia não é que você não possa ter, mas é que no momento que você tá construindo o seu patrimônio, no momento que você tem que juntar o seu dinheiro, investir no lugar certo, tá blindado, você não pode enfiar os pés pelas mãos. E escolhas inteligentes são feitas com base em número. Então, essa é a primeira armadilha, né? Querer comprar a sua casa do sonho, viver o sonho americano e muitas vezes não olhar para os outros números que estão lá no cálculo, além de quanto a parcelinha cabe no bolso, né? Isso vale para carro, para casa, qualquer outra coisa que você vai entrar num financiamento, digamos assim. Um outro exemplo que eu quero dar, baseado na nossa experiência, é sobre o seu fluxo de caixa. Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, eu tive a péssima ideia de financiar um carro em 2 anos apenas. Eu lembro que eu dei uns 4 mil dólares de entrada na época e financiei em 2 anos. Era um Ford Fusion, né? Era um Ford Fusion. Quando eu tava no Brasil, era o sonho do carro e tudo mais. Era um carro bom, atendeu o propósito dele naquela época, mas a diferença de ter financiado ele em 2 anos ao invés de 4, 5 anos foi que eu pagava 700 dólares por mês de parcela. Pra gente que tinha acabado de chegar e tinha diversas outras despesas imigratórias, A renda muito a variável. renda muito variável, meio inseguro ainda, foi um erro. Nesse caso, por mais que tinha juros no financiamento, valia mais a pena eu aceitar pagar um pouco mais de tempo de juros para ter um fluxo de caixa melhor. Por exemplo, se eu tivesse financiado em 4, 5 anos, pode ser que essa parcela de 700 por mês teria virado algo perto dos seus 400 dólares. 300 dólares por mês já aliviaria bastante. Mas eu cometi esse erro e esse erro foi muito prejudicial porque eu tive que acabar pagando com um pouco da minha saúde. Eu tinha que trabalhar demais e eu lembro que nessa época, por
conta desse valor inflado de parcela, eu tinha que trabalhar demais. E eu acabava tendo que trabalhar também nos meus dias de descanso para conseguir honrar com aquela parcela. E eu lembro que eu trabalhava tanto que eu tinha um posto lá perto de casa que chamava Speedway. Coloca uma foto dele aí, Gustavo. E esse posto Speedway, ele tinha uma promoção na época que eu comprava 3 latas de energético Monster por $5, alguma coisa assim. Então, eu saía de casa às 7 horas da noite, parava no posto, abastecia, comprava 3 latas de energético e uma era só para começar a noite de trabalho. Já virava 500 ml, 480 ml, sei lá quanto. De uma vezada, aí eu esperava passar 1 hora, 2 horas, eu tomava mais um energético. E chegou um momento que eu tava dormindo tão pouco por causa das contas que a gente tinha que honrar, que acabou que teve um dia que eu tinha tomado essa primeira lata, passou 1 hora, 2 horas, eu tomei essa segunda lata e meu coração começou a bater tão forte. E eu tava parado, eu não tava fazendo atividade nenhuma. Meu coração começou a bater tão forte dentro do carro que eu achei que eu ia ir dessa para melhor ou para pior. Você tinha seguro de vida na época? Na época eu não tinha. Pois é, né? Ia me deixar na mão ainda. Isso foi uma experiência muito ruim, né? Naquele momento ali eu realmente achei que seria meus últimos minutos nessa terra. Então, de acordo com essa experiência, eu aconselho que você faça seus compromissos financeiros pensando no fluxo de caixa. Isso vai ser muito importante. Até para sua saúde mental. Você precisa de descanso para que a sua saúde mental esteja no lugar, para que você tenha paz, que sua cabeça funcionar bem, você consiga aí, né, seguir com os seus projetos. E olha que interessante, na nossa experiência de 7 anos morando nos Estados Unidos, chegando lascado, fudido, que a gente viveu esse lado extremamente assim, dormindo no carro, batendo $1 na conta, muito no limite, vivendo essa realidade que eu ia falar. E a gente também já viveu o outro lado, que é um lado muito mais próspero, é um lado que você tem tempo para pensar, para as coisas com calma. E a partir do momento que a gente começou a empreender aqui, que a gente começou a mudar a nossa realidade, digamos assim, a gente começou a experienciar as coisas que o dinheiro pode proporcionar, conforto, lazer, mais tempo. A gente teve 2 experiências aqui, depois que a gente começou a produzir mais dinheiro, fazer mais dinheiro e começar a melhorar na nossa qualidade de vida. A primeira experiência que a gente teve, e por que eu quero dar esse exemplo? Porque aqui vai uma pequena armadilha que talvez você não se dê conta quando você está entrando nela, mas que é bom que você perceba antes de entrar, para que você aprenda até com os erros dos outros, né? A gente viveu, um lado, com o custo fixo mais inflado, onde o nosso caixa, o dinheiro que a gente fazia naquele momento, permitia pagar uma moradia mais cara, você vai morar bem, vai agregar na qualidade de vida, porém, isso ele é inflado. É o que a gente chama, tem que tomar cuidado com os compromissos de overhead cost. Fazer um custo alto por muito tempo, onde a sua renda ela é variável, você tem que analisar os seus riscos que está em volta. E aí a gente viveu essa experiência. Nessa experiência, nessa primeira experiência, o que a gente sentiu? Que pelo custo fixo estar mais inflado, o nosso dinheiro é finito, né? Então você vai administrar essa parte que vai para moradia, para carro, para alimentação, e uma parte maior estava indo para moradia. A gente sentiu que se o dinheiro, a maior parte dele está indo para moradia, você vai guardar menos. Se você guarda menos dinheiro, você vai ficar o quê? Mais estressado, mais no limite, você vai ficar alavancado, vai ficar mais sensível a qualquer variação do seu salário ou coisas do tipo. Você vai viajar menos, já que a sua moradia tá cara. Você vai viver menos experiências, mas a moradia tá cara, mas você tá vivendo bem. E aí você vai ter que balancear se tá na hora de estar naquela experiência, porque a gente viveu o outro lado também. No outro lado, qual que era, o que a gente ajustou no nosso jogo, né, na nossa jornada? E eu deixo até de aprendizado para vocês. A gente decidiu, a gente optou por abaixar o custo fixo, não ter esse overhead cost. Quando a gente fez isso, aquela diferença de valor, você consegue investir melhor o seu dinheiro, guardar mais o seu dinheiro. Quando você tem dinheiro em conta, a sua saúde mental é outra, o seu brilho no olho é outro, porque você tem a segurança do dinheiro estar ali, para imprevistos, para poder construir um futuro mais garantido para você lá na frente. Com essa diferença do valor também, do custo fixo alto versus um mais baixo, você consegue, depois de guardar e investir bem no seu dinheiro, você consegue gastar com experiências. E eu te falo, tá? A melhor coisa que você pode fazer para você e para sua família é passar tempo de qualidade juntos, gastando em experiências. No final da vida, o que você vai levar disso tudo aqui são essas boas memórias, são esses bons momentos que você tem com quem você ama.
Então a gente passou a viajar mais. Aquela diferença, a gente passou a viajar basicamente uma vez por mês desde então, né? Imagina uma mini férias uma vez por mês. Você se dá o luxo de aproveitar, né, algumas coisas que você gosta de fazer. A gente começou também, já que a gente poderia trabalhar um pouco menos em relação a menos responsabilidade, compromisso fixo, a gente começou a fazer alguns hobbies. A gente, por exemplo, começou a esquiar, coisa que a gente não fazia, agora a gente faz. Então a gente começou a dedicar mais tempo para algumas paixões, digamos assim. Então tudo isso é uma relação que você vai construindo com o dinheiro, porque quando a gente está nessa jornada, a gente acha que a felicidade ela está muito associada ao gastar. Quanto mais você gastar, mais você vai aproveitar, mais você vai ser feliz. Quanto mais você gastar numa moradia, melhor você vai morar. Isso não necessariamente está vinculado. Pelo contrário, a gente já foi em restaurantes de $500 versus um de 180. E a experiência do 180 muitas vezes foi melhor de um de 500. Não necessariamente quanto mais gasto, mais felicidade. Agora, quando você entende essa relação com o dinheiro e você consegue manter o seu custo mais baixo, investir a diferença e usar esse dinheiro para experiências, na minha opinião, foi a escolha mais assertiva que a gente fez. Porque aí você consegue manter esse hábito por bastante tempo até construir o seu primeiro patrimônio. Não, essa área aqui de Lequinona, realmente ela é bem bonitinha, né? Adoro essas casas. Contraste que fica bonito também, do branco com preto. É uma boa área, é uma boa área. E aí, moraria aqui em Orlando também? Mas aí tentar fazer as contas, hein? Pra poder tomar uma escolha racional. E quando você tá aqui nos Estados Unidos, existem dois extremos. Tem gente que quer viver ao máximo e gastar tudo que ganha com casa, experiência, carro, jantares. E tem gente que não quer gastar nada. Quer morar num porão. Num buraco, dividindo o quarto. Dividindo o quarto com outras pessoas e viver igual um miserável. O que eu te falo? Nenhum dos dois cenários é muito inteligente. O ideal é que você consiga encontrar o mínimo custo viável para você viver e não ter uma percepção de que sua vida é miserável. Para você ter uma certa tranquilidade, você gostar do lugar que você mora, ter a percepção de que é um bom lugar passageiro para mim morar, onde eu consigo ter um custo relativamente baixo e consiga juntar dinheiro. Encontrar esse mínimo custo viável é a parte mais importante para você conseguir ter paz na construção do seu dinheiro. E um erro também que acontece, que as pessoas fazem muito, é ganha aqui em dólar e manda o dinheiro para o Brasil. A gente sabe que historicamente, nos últimos 10 anos, 20 anos, o real sempre se desvaloriza em relação ao dólar. Então, não vale a pena você mandar, por exemplo, $1.000 por mês para o Brasil, para uma moeda que tem 95% de chance de daqui 5, 10 anos estar desvalorizada em relação à moeda que você está ganhando aqui nos Estados Unidos. Então, tem gente que vai mandar dinheiro para lá, para botar numa poupança, para comprar um imóvel, que no Brasil eu acho que é um dos piores investimentos se você não comprar uma grande oportunidade. O que eu te falo? Junta seu dinheiro em dólar aqui nos Estados Unidos. Existem formas de você juntar seu dinheiro aqui de forma segura, sem você ter chance de perder dinheiro, como acontece numa bolsa de valores, por exemplo, e onde você também consegue ter rentabilidades que atualmente podem chegar até 11% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro está protegido porque é uma moeda forte, a moeda mais forte do mundo, ou seja, não tem o risco dela desvalorizar como o real desvaloriza, e você ainda tem rendimento em cima desse dinheiro em um lugar super seguro. Pausa aqui rapidinho. Cara, lifestyle daqui é muita doideira, né? Essa região que a gente tá é tão segura, tão tranquila, que literalmente o cara, ele acabou de sair daquela casa, uma casa bonitona, ele vai lá e abre a garagem, deixa a garagem aberta, pega a bicicleta dele e vai sair pra dar uma volta. Tem noção? Nunca no Brasil eu... Com a gente passando aqui ainda. Com a gente passando, tipo assim, nunca no Brasil que você cogita, deixa a casa toda aberta aí, boa, tá tranquilo? Uma casa de $1,5 milhão de dólares. É, mano, é muita loucura, né? Outra bolha, outro universo, eu amo essa parte. Continuando no assunto que o Ian trouxe, né, dessa parte dessa solução financeira, o que ele tava explicando ali? Aqui existe uma solução financeira que você consegue ter por dentro das seguradoras, que é uma instituição financeira mais sólida que existe, ela é proibida de quebrar, tem quase 200 anos de mercado, e dentro de uma seguradora, muita gente acha que existe somente o seguro de vida, por exemplo, aquele comum, que a pessoa veio a falecer e deixou uma herança. Beleza, tem isso sim, é importante que a gente tenha também. Mas lá dentro existem produtos como o plano indexado, que você tem dentro de uma pólice de seguro, essa parte da proteção, que te protege em vida também, contra doenças, invalidez,
em caso de falecimento, deixa uma herança, né? Ele faz essa blindagem do patrimônio que você está construindo, o que é totalmente necessário nesse momento de construção, porque uma única emergência destrói tudo que você construiu, então não faz sentido correr risco à toa. E ao mesmo tempo, dentro dessa pólice, você tem a possibilidade de você acumular o seu dinheiro com rentabilidade. Então, o que a seguradora faz? Esse dinheiro fica indexado sem risco, rendendo até 11% ao ano e com a vantagem de você retirar esse dinheiro lá na frente isento de imposto. Todo lucro que você teve vira tax-free. E muita gente não conhece, o brasileiro que mora aqui, ele não sabe disso, ele não sabe que ele pode fazer dentro de uma seguradora uma estratégia de aposentadoria para ele, ou que se ele tiver filhos, né, filhos pequenos, ele queira juntar dinheiro, deixar esse dinheiro render. O busão fazendo barulho na hora. Esse aqui, ó, papai, continua depois. Eu vou lá, o famoso ônibus amarelo dos filmes, né? É. E aí, se você tem filhos pequenos, você pode deixar esse dinheiro rendendo lá para usar como uma estratégia de cola, de poder pagar a faculdade dos seus filhos quando chegar a hora, né, deles estiverem mais velhos lá. Então, o americano já sabe isso desde sempre, ele usa essa ferramenta financeira desde sempre. O brasileiro que tá aqui, não tem conhecimento ainda. Então, acho que o nosso papel é trazer informação de como você cuidar melhor do seu dinheiro aqui, te mostrar caminhos para você realmente atingir os seus primeiros 100 mil, 500 mil, 1 milhão e realmente construir um patrimônio, fazer a sua família viver melhor e mais segura. E se tiver feito sentido para você, eu até te convido a participar de uma consultoria financeira gratuita. Eu vou deixar o link na descrição, você consegue conversar comigo, que tenho a licença do Departamento de Finanças, ou algum especialista do nosso time, para poder fazer o seu planejamento financeiro. E ali você vê qual produto ou solução financeira faz mais sentido para a sua realidade. E no final do dia, o que vale é você ter mais dinheiro guardado agora. Nenhuma expectativa de, no futuro eu vou ganhar mais, então eu junto mais. Isso não vale. O que vale é você estar juntando a partir de agora, porque o tempo trabalha a seu favor quando você tem dinheiro agora. E os juros compostos, eles vão trabalhar para você, vão te dar mais dinheiro, botar dinheiro no seu bolso a partir do momento que você tem esse dinheiro acumulado. Então, não viva de expectativas futuras, seja realista, pé no chão e guarde o seu dinheiro agora. E eu gostaria de fazer um convite especial para você que mora aqui nos Estados Unidos, já tem a sua permissão de trabalho. Eu quero convidar você para trabalhar comigo e com a Carla. A gente tem uma agência de soluções financeiras que trabalha com estratégias de aposentadoria, seguros de vida. A gente está precisando de mais pessoas para ajudar a gente na nossa missão de proteger a comunidade brasileira e tornar a nossa comunidade a comunidade mais próspera dos Estados Unidos. Se for do seu interesse, o link vai estar aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, clica aqui para assistir mais vídeos aqui do nosso canal, que com certeza vão agregar muito em você. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, beijos e abraços e tchau. E vai lá no meu Instagram, que é @iancalherasb. Tchau.